Muita paz para você, muita harmonia, pensamento positivo, fé em Deus, gratidão à vida e esperança. Como eu sempre digo, esperança inspirada no pensamento de Paulo Freire, que é a esperança ativa, que vem do verbo esperançar. É diferente da esperança passiva, do verbo esperar. Porque quando a gente alimenta a esperança, o perdão, a gratidão e a fé, não há dúvida de que a qualidade de vida que teremos é muito mais saudável, porque estaremos pensando positivo. E se há algo que nos faz mais fortes espiritualmente e, consequentemente, mais preparados para lidar com as adversidades, os desafios da vida, é o pensamento positivo. Quero dar as boas-vindas a Bebel Parreira, Nena Pacheco, amigas queridas, e a outros amigos queridos, Isabel, que já está por aqui também, Rose, e a todos os que nesse momento, já 76 pessoas estão aqui no Evangelho do Ceal desta segunda-feira, que, conforme divulgamos, tratará hoje de como afastar os maus espíritos. Este título eu coloquei propositalmente, já na intenção de, inicialmente, desmistificar, desconstruir, desfazer esse rótulo de espíritos maus. Se eu digo que um espírito é mau, eu o estou conceituando, definindo como uma pessoa má. Na verdade, não há espíritos maus. Não há pessoa má, por definição. Porque, por definição, na essência do ser, todos somos filhos de Deus. Então, pode alguém, encarnado ou desencarnado, estar temporariamente equivocado, motivado pela infelicidade, sobretudo, e empenhado em fazer o mal a alguém, em prejudicar alguém, em perseguir, em se vingar, fazer alguma coisa que possa prejudicar. Há certamente pessoas capazes de tudo, mas na essência, na raiz, todos os que estão equivocados, envolvidos pela ignorância e temporariamente empenhados em prejudicar alguém, todos somos filhos de Deus, todos são filhos de Deus e estão predestinados, a partir do processo de mudança natural que ocorre na vida de todos, inevitavelmente, todos estão destinados à felicidade, porque este é o caminho natural de toda a criação divina, já que tudo aquilo que Deus cria é perfeito, porque Deus é perfeito. Na verdade, eu diria até que o mal não existe. É como aquela comparação que a gente faz inspirado na física, quando sabemos que, por exemplo, o frio não existe. Frio é a ausência de calor. O calor existe, o frio não. Ou a escuridão não existe. Existe a luz. Escuridão é a ausência de luz.
Nesse sentido, e dentro dessa mesma lógica, o mal não existe. Ele seria apenas a ausência do bem. Tanto é que onde o mal habita, quando o bem se instala, automaticamente o mal desaparece. Porque o mal, ou aquilo que a gente chama de mal, nada mais seria do que a ausência do bem, portanto, não tem a menor força, não tem o menor sentido imaginar que o mal luta contra o bem. Não existe essa luta do bem contra o mal. Na verdade, existe o bem e a ignorância. Tudo aquilo que a gente poderia chamar de mal seria, portanto, a ignorância. Então, eu gostaria primeiro de fazer essa reflexão sobre o mal ou o espírito mal, porque, na verdade, não existe. Então, nesse sentido, o diabo, o Satanás, por exemplo, não existe. Aquilo que você pode rotular de Satanás ou de diabo, nada mais seria do que um espírito em evolução, equivocado, temporariamente infeliz, empenhado em fazer o mal, mas que um dia receberá uma nova oportunidade, como todos recebem uma nova oportunidade da vida, para se regenerarem, para se renovarem e para aproveitarem as oportunidades de crescimento, de evolução. Todos serão espíritos de luz, todos serão espíritos felizes, portanto. Dito isto, a gente vai para o tema que é como afastar os maus espíritos. Bom, quantas pessoas chegam até nós aqui no CEAL preocupadas com a chamada obsessão, ou preocupadas com a influência espiritual negativa que possam estar sofrendo, ou preocupadas com o desequilíbrio de alguém da família ou alguém muito próximo, e que visivelmente, ou possivelmente, ou provavelmente, há um espírito perturbador ali, exercendo a sua influência nefasta, negativa sobre a pessoa. E nos procuram, então, para a chamada terapêutica da desobsessão. Ou muitos chegam no CEAL pedindo para que a casa afaste aquele espírito mau, desequilibrado, enfermo, perturbado, de perto de si. E aí é natural que a gente ajude, dando o esclarecimento que a situação merece. Bom, assim como as pessoas carregam as índoles humanas de todos os tipos, os espíritos também. Assim como as pessoas desequilibradas, perturbadas, viciosas, costumam frequentar lugares onde encontrem afinidade. Então, uma pessoa de um determinado perfil não se sente bem num ambiente, num lugar, onde as pessoas são diferentes dela. A tendência é que você, eu e todos nós procuremos lugares que nos afinamos, onde haja pessoas que se pareçam com a gente. O exemplo disso é o CEAL, a nossa sede. Nós temos pessoas lá no CEAL que vão à casa na intenção de fazerem tratamento, mas porque fundamentalmente se sentem bem, se sentem à vontade, tranquilas, sentem energia. Quantos me dizem que energia boa? E uma pessoa muito querida ontem disse: que lugar é esse? Que lugar maravilhoso é esse? Eu costumo dizer que eu sempre saio do céu melhor do que cheguei, então já valeu a pena só por isso. Então, nós costumamos frequentar e habitar e frequentar lugares onde temos afinidade.
com os espíritos acontece exatamente a mesma coisa. Então a gente já fica de orelha em pé, digamos assim. Já fica atento. Ora, se tem um espírito mau ou desequilibrado na minha casa, e os espíritos costumam frequentar e habitar lugares onde eles encontram afinidade, então tem algum ponto de afinidade em você? Sim, tem mesmo. Está oferecendo a esse espírito a frequência, a vibração que se afina com a vibração dele, para que ele esteja frequentando, habitando costumeiramente a sua casa ou o ambiente onde você normalmente está. Bom, e aí nesse sentido, como a gente entende que a presença espiritual ao seu lado é uma questão de afinidade, isso tanto para o mal quanto para o bem. Há pessoas que desejam ardentemente serem acompanhadas por espíritos bons. Mas se a gente aplicar essa lógica da afinidade, você só terá assessoria, companhia de espíritos bons se você oferecer a afinidade a eles. Ou seja, se você pensar e vibrar de forma mais ou menos semelhante a deles. Acontece com a obsessão a mesma coisa. Então, para afastar um mau espírito, como o título de hoje propõe, e é proposital, repito, porque não é por aí, não é afastar o mau espírito, como se você pegasse essa caneta e afastasse aqui desse ambiente, não é isso. Não adianta pedir para afastar os maus espíritos de sua companhia. O fato de pedir a Deus, pedir a Jesus numa oração, pedir aos espíritos amigos, ou ao CEAL, ou a seja lá quem for, não é o suficiente para que os espíritos se afastem. Eventualmente, digamos que alguém pudesse se aproximar desse espírito que está ali perturbando e levasse esse espírito para outro lugar, afastasse literalmente o espírito para outro lugar. Ora, desde que foi a afinidade mental que o atraiu, a sua frequência mental que o atraiu, ou seja, que abriu espaço para que ele entrasse, uma vez que ele seja retirado de sua companhia, naturalmente virá outro espírito, com a mesma frequência mental, com o mesmo nível espiritual, que tomará o lugar daquele espírito, de modo que não é por acaso que costumamos ver no centro espírita pessoas que chegam perturbadas e melhoram com o tratamento, e logo que melhoram vão embora, não continuam. Mais tarde, tempo depois, eis que aquela mesma pessoa volta com as mesmas perturbações ou até com problemas piores. Porque as pessoas veem dentro dessa lógica de que a casa espírita vai afastar o espírito mal de sua companhia, quando, na verdade, a melhor maneira de afastar espírito obsessor, a melhor maneira de afastar espírito mal é você mudando a sua sintonia mental, a sua frequência mental, ou seja, você mudando, é você pensando positivo, é você saindo da frequência do ressentimento e da mágoa, da raiva, do ciúme, da inveja, da maledicência, da fofoca e de todo o universo de pensamentos e sentimentos negativos. É preciso, então, que você reforme, reformule, refaça os seus hábitos mentais. E não é por acaso que, na doutrina espírita, a gente diz que
a maior desobsessão, a melhor, mais eficaz, é a sua própria mudança. Entenda essa lei da atração, essa lei da afinidade. O que é negativo atrai negativo, o que é positivo atrai positivo. Ou seja, tudo aquilo que a gente ouve no Evangelho, na palestra espírita, tudo que a gente lê na expectativa de se instruir, serve para que pensemos melhor sobre nós mesmos e iniciemos um processo de autocuidado espiritual, para que possamos mudar e, assim, sairmos da frequência que gera as enfermidades. Desde as enfermidades espirituais, que é a obsessão, até as enfermidades físicas, porque hoje nós já sabemos que o desequilíbrio emocional afeta a constituição física. Sabemos, por exemplo, que a mágoa causa doença e que todo tipo de pensamento positivo desorganiza o equilíbrio da saúde física. Então, é limpando a alma, digamos assim, é equilibrando a alma que nós operamos em nós mesmos a autodesobsessão. E, nesse sentido, tenhamos mais equilíbrio e, sim, aí sim, a influência positiva do nosso guia espiritual, que muitas vezes está querendo ajudar, mas nem está conseguindo, dos nossos amigos espirituais, familiares, espíritos que nos amam, que gostam de nós. E aí sim, quando um tratamento de desobsessão no centro é feito e a pessoa se esforça por mudar, não há dúvida nenhuma de que o efeito é muito positivo, de que os resultados são muito positivos. Então, é isso que significa afastar os maus espíritos, e eu encerro com aquela frase famosa do meio espírita que diz assim: o mal que me fazem não me faz mal, o mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque este me torna uma pessoa má. Muito obrigado por sua presença, 130 pessoas, e eu peço que quem não deu ainda o like, dê o like, clique aí no lado esquerdo, aí embaixo, dê o like, ajude o CEAL a divulgar este canal. Se puder, aí embaixo do lado direito, inscreva-se, inscrever-se. E você, clicando aí em inscrever-se, você passará a ser um seguidor aqui do canal, do YouTube, do CEAL, o Centro Espírita André Luiz. Eu sou Júnior da Paz e estou aqui como porta-voz desta casa de amor que nos acolhe com tanto carinho. Quero agradecer as pessoas que estão colaborando na campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, que é permanente, porque ontem nós distribuímos com as famílias cadastradas pela casa, que estão em situação de insegurança alimentar, as cestas básicas do mês de fevereiro. Próximo primeiro domingo de março, será a próxima distribuição, e assim sucessivamente, é permanente a campanha. Então eu agradeço a todos os que estão ajudando, muito obrigado, e peço a quem ainda não pôde ajudar, ou quem já ajudou e quer ajudar, mais uma vez, peço a sua ajuda, porque o trabalho não pode parar. Eu costumo dizer que não podemos ser indiferentes à fome. A fome está aí precisando de solidariedade, precisando de fraternidade. E nós não podemos ser indiferentes a isso. Do modo como você puder, não importa a quantidade, como puder, a sua ajuda será bem-vinda e o CEAL agradece. Quero convidá-lo para no próximo domingo estar com a gente em nossa casa de amor.
Ao meio-dia, a gente já começa a triagem para tratamento espiritual. Se você está precisando de um tratamento espiritual, e alguém pode perguntar, mas em que caso é indicado um tratamento espiritual? Ora, nós somos um complexo. Temos um lado físico, um lado emocional, mental, um lado social e um lado espiritual. Então, o tratamento espiritual, a terapia espiritual, é para qualquer sintoma, qualquer necessidade que possa estar nos incomodando em qualquer uma dessas áreas. Por que não? Nós somos espíritos reencarnados. Temos um corpo físico para cuidar. Aliás, nós precisamos nos cuidar melhor. Porque Jesus já dizia: amai ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor a você mesmo é o ponto mais importante, porque a vida vai lhe tratar do jeito que você se tratar. Por isso, caso queira, caso sinta necessidade, vá ao CEAL, não paga nada, é tudo gratuito. Faça a sua triagem, começa meio-dia, faça o seu tratamento espiritual presencial e, certamente, se isso se somar ao seu esforço íntimo de fazer a sua parte, não tenha dúvida de que você terá resultados maravilhosos. É isso. Vamos encerrar o nosso Evangelho no Lar de hoje. Quero agradecer os likes e as inscrições, porque quanto mais divulgarmos este canal, mais pessoas, mais corações a gente vai atingir, a gente vai chegar. Mais pessoas a gente vai ajudar. E você sabe, o esclarecimento, a informação é extremamente importante quando se trata de nossa libertação das dependências, sobretudo das dependências emocionais. O Espiritismo é uma doutrina que nos coloca numa rota segura de desenvolvimento de nossa autonomia. Quando a gente entende o Espiritismo e tenta colocá-lo em prática, nós assumimos cada vez mais o controle sobre nós mesmos e cada vez menos dependemos dos outros, cada vez menos dependência emocional, seja de pessoas da família, de amigos, seja de quem for. É isso que o pensamento espírita faz em nossas vidas. Nos ajuda a desenvolver a autonomia, a capacidade de se gerenciar, sem dependências. Vamos fazer a nossa prece agora de encerramento. A gente sempre termina o Evangelho no Lar com uma prece. E nesse momento, eu convido você a orar comigo. Se puder fechar os olhos é melhor, porque nós nos concentramos melhor de olhos fechados, evitamos distrações. E assim a gente pensa em Jesus nesse momento e diz: meu amigo, muito obrigado por estas lições que nos ajudam tanto na caminhada. As lições imortais do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Do perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Do amai ao próximo como a ti mesmo. Do amai os vossos inimigos. E de todas as outras lições preciosas que deixastes entre nós para nos ajudar na evolução espiritual e na construção de uma vida mais feliz. Obrigado, amigo, por todas as oportunidades e por esta equipe de espíritos maravilhosos que fazem a parte espiritual do CEAL, Centro Espírita André Luiz, esta casa que nos abraça e nos fortalece espiritualmente. Obrigado por esses amigos abnegados, dedicados, devotados, que nos
auxiliam, sobretudo nas horas mais difíceis, nos dando a mão para caminharmos melhor. Por isso, muito obrigado pela existência desta casa, que não nos pertence. Somos apenas visitantes temporários. Um dia não estaremos mais nesta casa, mas a casa continua, porque ela não nos pertence. O CEAL é um projeto espiritual de raízes profundas e de ligações intensas com os planos mais altos da espiritualidade. Então só nos resta agradecer por estar aqui, por ter a oportunidade de fazer parte desta casa, nesse tempo e nesse lugar. Muito obrigado por tudo, pela proteção espiritual que temos, pelo incentivo, pela motivação, mas sobretudo pelas oportunidades de trabalho no bem, porque sabemos que o trabalho diante de nosso próximo que precisa de amor é o que há de mais importante quando se trata da construção de uma vida feliz. Muito obrigado, então, por este Evangelho do Céu, desta noite, desta segunda-feira, e que a tua paz, Senhor Jesus, possa permanecer em cada coração, em nome de Deus. Obrigado pela presença e até a próxima quinta-feira, às 20 horas, quando eu estarei de volta aqui com o nosso Evangelho do Céu. Muita paz para você.